As últimas 24 horas foram difíceis para várias de nossas comunidades que enfrentaram destruição e perdas. Isso é a coisa mais insana que já vi. Que legal. Um enorme navio pirata surgiu do nada, até ser flagrado por uma câmera. Rapidamente se tornou uma daquelas experiências inesquecíveis que as pessoas simplesmente não conseguem esquecer. Algo inusitado abalou o coração espiritual do mundo. Na Caaba, em Meca, um evento repentino e trágico capturou a atenção mundial, deixando milhares em choque e milhões assistindo em silêncio. Ao mesmo tempo, tornados violentos devastaram bairros estranhos. Sons semelhantes a trombetas ecoaram pelo céu e padrões climáticos incomuns surgiram sem aviso prévio. Uma densa neblina engoliu cidades inteiras enquanto formas misteriosas se formaram nas nuvens. Muitos agora fazem a mesma pergunta. São simplesmente eventos naturais ou algo mais? Acompanhe-nos enquanto desvendamos o que realmente está acontecendo. Curta, comente, inscreva-se e explore isso conosco. Tudo começou sem muito aviso prévio. O que deveria ter sido um dia comum rapidamente se transformou em um cenário de caos quando um violento tornado varreu comunidades inteiras. Em poucos minutos, o céu escureceu, os ventos se intensificaram e o próprio ar parecia se contorcer com uma força que poucos conseguiam compreender totalmente. Casas que existiam há décadas foram demolidas quase instantaneamente. Telhados foram arrancados como se fossem meros pedaços de papel. As paredes desabaram para dentro, expondo o que antes eram espaços seguros e familiares. Para muitas famílias, tudo o que haviam construído desapareceu em questão de segundos. Árvores, algumas mais antigas que as pessoas que moravam nas proximidades, foram arrancadas pela raiz. Troncos enormes foram partidos ao meio ou arremessados pelas ruas, bloqueando vias inteiras. Cabos de energia caíram, carros capotaram e destroços se espalharam pelo ar, criando uma tempestade de destruição que se movia com velocidade imparável. Bairros inteiros foram arrasados. O que antes eram ruas tranquilas ladeadas por casas se transformaram em paisagens irreconhecíveis de madeira quebrada, metal retorcido e pertences espalhados. Equipes de emergência chegaram a locais que mais pareciam zonas de desastre do que áreas residenciais. E é isso que torna este momento ainda mais perturbador. Não se tratava apenas de destruição. Tratava-se da rapidez com que tudo mudou. Num instante a vida era normal, no seguinte tudo havia desaparecido. Não havia tempo para se preparar, não havia tempo para reagir plenamente. Ele acalma a tempestade e aquietam-se as ondas do mar. Salmo 107, 29. Esse versículo nos lembra de algo mais profundo, quão poderosa e incontrolável a natureza pode ser e quão pequena a certeza humana pode parecer em momentos como este. Meteorologistas explicam que os tornados se formam quando massas de ar quente e frio colidem, criando poderosos sistemas giratórios. Essa explicação é real. Ela tem fundamento científico. Mas mesmo com esse entendimento, a intensidade e o momento dessas tempestades deixaram muitas pessoas com perguntas mais profundas. Por que esses tornados não aconteceram isoladamente? Esses eventos ocorreram juntamente com outros acontecimentos incomuns. Mudanças climáticas inesperadas e padrões que não se encaixam facilmente no que as pessoas estão acostumadas a ver. Quando eventos como esses começam a se alinhar, isso naturalmente faz com que as pessoas parem e observem com mais atenção. Para aqueles que vivenciaram isso, a memória não é apenas visual, é emocional. O som do vento. A pressão repentina no ar, o momento em que tudo ficou em silêncio antes do impacto. São esses detalhes que ficam na memória das pessoas muito tempo depois da tempestade ter passado. E assim como a terra foi dilacerada por ventos violentos, algo mais começou a cair do céu. Em regiões onde a queda de neve é rara ou completamente fora de época, as pessoas de repente se viram acordando com paisagens cobertas de branco. Ruas, telhados e campos abertos estavam cobertos por uma neve que não deveria estar ali. Pelo menos não naquele momento. A princípio parecia quase pacífico. Um contraste sereno com o caos
deixado pelas tempestades. Mas essa calmaria rapidamente se transformou em confusão. Porque este não era um clima sazonal normal. Era neve aparecendo onde não deveria, quando não deveria. As temperaturas caíram inesperadamente. Os padrões de umidade mudaram. E em poucas horas, áreas que não apresentavam nenhum sinal de inverno de repente pareciam estar no meio dele. Motoristas tiveram dificuldades em estradas não preparadas para o gelo. Plantações e vegetação despreparadas para as condições de congelamento foram danificadas quase instantaneamente. Em alguns lugares, o frio repentino perturbou a vida cotidiana de maneiras que as pessoas não haviam previsto. Meteorologistas apontam para instabilidade atmosférica, colisões entre massas de ar quente e frio, mudanças nos sistemas de pressão e padrões de circulação incomuns. Essas explicações são válidas. Elas nos ajudam a entender a mecânica por trás do que está acontecendo. Mas eis o que chama a atenção. Não é apenas a neve em si, mas o momento em que ela ocorre. Porque enquanto uma região lidava com a destruição causada por tornados, outra vivenciava uma nevasca que desafiou as expectativas sazonais. Dois extremos completamente diferentes acontecendo quase ao mesmo tempo. É aí que as pessoas começam a fazer perguntas mais profundas. Seriam essas apenas anomalias isoladas ou fazem parte de um padrão maior que se desenrola em diferentes partes do mundo? Ao longo da história, condições climáticas incomuns têm sido frequentemente um dos primeiros sinais que as pessoas percebem quando algo muda. Não porque cada tempestade ou nevasca carregue um significado oculto, mas porque quando os padrões se quebram, a atenção se volta para eles. E agora os padrões estão se quebrando. O céu está se comportando de maneira diferente. As estações do ano parecem menos previsíveis. Eventos que antes eram separados pelo tempo e pela geografia, agora parecem estar mais próximos, quase se sobrepondo. Para quem presencia isso, a sensação é difícil de ignorar. Não é apenas surpresa, é inquietação. Porque quando a natureza começa a se mover fora do seu ritmo esperado, ela nos lembra de algo em que raramente pensamos o quão pouco controle realmente temos sobre o mundo ao nosso redor. Então, mais uma vez, a pergunta retorna. Será que a natureza está simplesmente se ajustando ou esses momentos fazem parte de algo maior? Algo que ainda está se desdobrando? E se isso for apenas o começo, o que acontecerá a seguir pode ser ainda mais difícil de explicar. Continue conosco porque o que apareceu no céu em seguida deixou ainda mais pessoas olhando para cima, incrédulas. Na cidade ao redor da Caaba, em Meca, as pessoas começaram a relatar algo que não conseguiam ver, mas ouviam claramente. Começou como um som baixo e distante. Depois ficou mais alto, mais grave, estendendo-se pelo céu como um eco metálico. Muitos descreveram o som como algo semelhante ao de uma trombeta ressoando no ar sem nenhuma fonte visível. Não era um trovão. Não era uma aeronave. E não seguia nenhum padrão conhecido. As testemunhas pararam onde estavam. Algumas olharam para cima, outras saíram examinando o céu, esperando ver algo, qualquer coisa que pudesse explicar o que havia acontecido. Mas não havia nada. Nenhuma nuvem de tempestade se aproximando. Nenhuma aeronave sobrevoando, apenas som e depois silêncio. O que tornou tudo ainda mais perturbador foi a consistência das descrições. Indivíduos diferentes na mesma cidade descrevendo o mesmo som profundo, oco, quase intencional. Algumas gravações curtas capturaram fragmentos do ruído ecoando entre os prédios e pelos espaços abertos perto da Caaba. O som não apenas se dissipava pelo ar. Parecia persistir como se carregasse peso. Cientistas têm tentado explicar fenômenos como esse. Alguns sugerem mudanças na pressão atmosférica, ruído mecânico distante ou raros efeitos acústicos causados por camadas na atmosfera. Outros se referem a sismos celestes, eventos sônicos inexplicáveis que foram relatados em diferentes partes do mundo. Mas mesmo com essas explicações, um detalhe permanece difícil de ignorar a clareza. Não se tratava de um ruído fraco ou distante.
Era forte o suficiente para fazer as pessoas pararem, ouvirem e questionarem o que estavam ouvindo. E quando algo assim acontece em um lugar tão espiritualmente significativo como Meca, o impacto é diferente. Porque o som, ao contrário da visão, não exige visibilidade. Você não precisa ver algo para sentir sua presença. E foi exatamente isso que muitas pessoas descreveram a sensação de que algo estava ali, mesmo que não pudesse ser visto. Para alguns, a experiência teve um significado mais profundo. Na Bíblia, o som da trombeta é frequentemente associado a avisos, momentos destinados a despertar, a chamar a atenção, a sinalizar que algo significativo está se aproximando. Pois o próprio Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. Esse versículo foi interpretado de muitas maneiras. Ele não define todos os eventos, mas explica por que momentos como esse ressoam tão fortemente quando acontecem. Porque não se limitam a perturbar o ambiente, interrompem o cotidiano. E quando o cotidiano é interrompido de uma forma que não se explica facilmente, obriga as pessoas a parar e a fazer uma pergunta mais profunda. E se isto não for apenas ruído, e se for algo que deva ser ouvido? E enquanto as pessoas ainda tentavam entender o som, algo apareceu no céu. Não era rápido. Não se movia como uma tempestade ou um avião. Em vez disso, formou-se lentamente, quase deliberadamente, dentro das nuvens acima. A princípio parecia um padrão de nuvens comum, mas em instantes a forma tornou-se mais nítida, mais definida e impossível de ignorar. Testemunhas começaram a apontar para cima. O que viram foi uma formação de nuvens que lembrava uma figura humana alta, ereta, com o que pareciam ser asas estendidas. O contorno não era perfeito, mas era tão marcante que muitas pessoas reconheceram a mesma imagem quase instantaneamente. Um anjo. Fotos e vídeos se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Ângulos diferentes, locais diferentes, mas a mesma forma geral aparecendo no céu. Algumas imagens mostravam o que parecia ser uma cabeça e ombros. Outras capturavam algo semelhante a asas estendidas para fora. Claro, cientistas e meteorologistas oferecem uma explicação clara. As nuvens são formadas pela umidade, temperatura e padrões de vento. Em condições adequadas, elas podem assumir formas que se assemelham a objetos familiares, um fenômeno conhecido como pareidolia, no qual o cérebro humano interpreta padrões aleatórios como imagens significativas. Essa explicação é válida, mas eis o que tornou este momento diferente. Não foi apenas uma pessoa que viu isso. Múltiplas testemunhas no mesmo instante, olhando para o mesmo céu e descrevendo a mesma figura. E é aí que a reação começa a mudar. Porque quando algo aparece acima de nós, nítido o suficiente para ser reconhecido, mas ambíguo o bastante para ser debatido, não se torna apenas um evento visual. Torna-se uma conversa. Algumas pessoas descartaram isso como coincidência. Outros interpretaram como simbólico. E para muitos pareceu algo mais. Não necessariamente um sinal literal, mas algo que nos faz refletir. Porque ao longo da história, o céu sempre ocupou um lugar único na percepção humana. É para onde as pessoas olham quando procuram significado, além daquilo que está diretamente à sua frente. E quando algo incomum se forma ali, especialmente em uma forma que carrega um profundo significado simbólico, isso naturalmente atrai a atenção, principalmente agora, quando eventos incomuns já estão acontecendo na Terra, na atmosfera e em diferentes regiões ao mesmo tempo. Então a questão se torna mais pessoal. O que você vê quando olha para isso? Uma coincidência moldada pelo vento e pela umidade, ou algo que simplesmente apareceu no momento certo para fazer as pessoas pararem e refletirem? Deixe sua opinião nos comentários. E se você está acompanhando esses acontecimentos de perto, não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar conosco. Porque o que aconteceu em seguida foi ainda mais difícil de explicar. E então, sem aviso prévio, a própria atmosfera pareceu mudar. Em diversas cidades, uma densa neblina começou a se formar mais rápida e pesada que o normal. Ruas que momentos antes estavam livres foram subitamente engolidas por uma densa névoa cinzenta. A visibilidade caiu em poucos minutos.
prédios se perderam nas sombras. Bairros inteiros pareciam desaparecer atrás de uma parede de neblina em movimento. A princípio parecia ser uma mudança climática natural. A neblina pode se formar quando os níveis de temperatura e umidade mudam rapidamente. Sob as condições certas, ela pode se espalhar rapidamente e reduzir a visibilidade em grandes áreas. Essa explicação é bem conhecida. Mas o que aconteceu a seguir foi o que chamou a atenção das pessoas. Em meio àquela névoa, algo incomum apareceu. Testemunhas relataram ter visto uma grande silhueta escura emergindo da bruma. Não era nítida, não estava bem definida, mas sua forma era inconfundível. Longo, estruturado, quase como o contorno de uma enorme embarcação, um navio. Alguns o descreveram como estacionário. Outros disseram que parecia se mover lentamente antes de desaparecer na névoa. Alguns capturaram pequenos vídeos desfocados distantes, mas suficientes para sugerir que algo estava ali. E então, tão repentinamente quanto apareceu, desapareceu. Nenhum vestígio claro, nenhum objeto confirmado, apenas a lembrança do que as pessoas acreditavam ter visto. Na internet, as especulações se espalharam rapidamente. Alguns sugeriram que era uma ilusão, a luz interagindo com a névoa, criando um efeito semelhante a uma miragem. Outros apontaram para reflexos atmosféricos, onde objetos distantes podem parecer distorcidos e projetados de maneiras inesperadas. Mas outra interpretação começou a circular a semelhança. Para alguns observadores, a silhueta parecia surpreendentemente semelhante às representações da Arca de Noé, uma estrutura maciça e alongada, parcialmente encoberta, emergindo de um ambiente denso e incerto. Não há evidências científicas que sustentem essa afirmação. No entanto, a ideia em si ganhou atenção não porque pudesse ser comprovada, mas pelo que simbolizava. Na narrativa bíblica, a arca aparece durante um período de advertência antes de uma grande mudança, antes de um momento que transformou tudo. Isso não significa que o que as pessoas viram tenha sido algo além de um fenômeno natural, mas explica por que a imagem ficou gravada em suas memórias. Porque o evento não foi apenas visual, foi atmosférico. O silêncio da neblina, a quietude do ar, a sensação de que algo apareceu e desapareceu sem explicação. E quando momentos assim acontecem, tendem a deixar mais do que apenas perguntas. Deixam uma impressão difícil de esquecer. Enquanto o céu se enchia de neblina e avistamentos estranhos aconteciam, o solo em outras regiões começou a queimar. Incêndios florestais irromperam em áreas onde não eram esperados. Em alguns locais, as condições não correspondiam ao pico habitual da temporada de incêndios. Havia registros de chuvas recentes. As temperaturas não estavam em níveis extremos. Mesmo assim, as chamas surgiram repentina e agressivamente. O que começou como pequenos focos de ignição, rapidamente se transformou em paredes de fogo que se alastravam velozmente. Impulsionadas por ventos variáveis e pela superfície seca, as chamas se espalharam pelas encostas e terrenos abertos com uma velocidade alarmante. Seções inteiras de vegetação, grama, arbustos e árvores foram consumidas em poucas horas. A fumaça subiu aos céus, transformando a luz do dia em uma névoa alaranjada e tênue que se estendia por quilômetros. Os moradores foram obrigados a evacuar rapidamente. Alguns tiveram apenas alguns minutos para reunir o que podiam antes de deixar tudo para trás. Estradas cheias de veículos se afastando da linha de fogo, enquanto equipes de emergência trabalhavam contra o tempo para conter o que já estava fora de controle. Mas o que tornou essa situação diferente não foi apenas o fogo em si. Foi o que veio depois. Após a passagem das chamas, a terra não apenas se recuperou, como se transformou. A superfície tornou-se seca, instável e exposta. Sem a vegetação para sustentar o solo, o terreno perdeu sua estrutura. As raízes que antes estabilizavam a terra desapareceram. E isso cria uma reação em cadeia. Quando a chuva retorna, mesmo que fraca, ela não penetra mais no solo da mesma maneira. Em vez disso, ela se move pela superfície, carregando cinzas, terra e detritos. O que se segue não é apenas uma inundação,
mas sim um fluxo de lama, transformando encostas inteiras em terrenos instáveis. É assim que um evento leva no outro. O fogo prepara as condições. A chuva ativa o resultado. Cientificamente, esse processo é compreendido. O calor dos incêndios florestais pode tornar o solo hidrofóbico, ou seja, ele repele a água em vez de absorvê-la. Sem barreiras naturais, o terreno torna-se vulnerável a movimentos repentinos. Mas, novamente, esse padrão levanta uma questão mais profunda: por que esses eventos estão acontecendo em sequência? Fogo, depois instabilidade, depois deslocamento. Não são isolados, mas sim interligados. Ao longo da história, o fogo tem sido frequentemente descrito como algo mais do que apenas uma força física. A terra é queimada e as obras nela contidas são expostas. 2 Pedro 3:10. Esse versículo tem sido interpretado de muitas maneiras. Ele não define eventos específicos, mas reflete um tema recorrente. Momentos em que o oculto se torna visível, em que as estruturas são testadas, em que a estabilidade é desafiada. Porque o fogo não apenas destrói, ele revela o que resta, depois que tudo o mais se foi. Quando você se afasta e observa tudo em conjunto, um padrão maior começa a emergir. Esses eventos não se restringem a um único local. Enquanto tornados devastavam comunidades e nevascas incomuns caíam fora de época, outras regiões do mundo relataram distúrbios semelhantes. Nos Estados Unidos, os eventos climáticos extremos se intensificaram. Tempestades, inundações e mudanças ambientais repentinas ocorrendo em um curto período de tempo. Em Jerusalém, tensões e condições incomuns também chamaram a atenção tanto espiritual quanto socialmente. Locais diferentes, eventos diferentes, mas a mesma coincidência temporal. E é isso que muitas pessoas acham difícil ignorar. Porque quando as perturbações surgem em várias regiões ao mesmo tempo, afetando o céu, a terra e até o comportamento humano, começam a aparecer menos incidentes isolados e mais um momento sincronizado. Uma convergência. Algumas pessoas interpretam isso através da ciência dos padrões climáticos, da instabilidade atmosférica e dos processos geológicos. Essas explicações são importantes e nos ajudam a entender como esses eventos acontecem. Mas para outros, o foco muda do como para o porquê agora. Na Bíblia, há uma frase que surge frequentemente em momentos como este. Tudo isso é o princípio das dores de parto. Mateus 24:8. As dores de parto não representam o fim. Representam o início de algo que ainda está se desdobrando. Um processo, uma transição. Essa ideia levou muitos a refletirem mais profundamente sobre o momento atual. Não necessariamente com medo, mas com consciência. Porque se esses eventos fazem parte de um padrão maior, então entender esse padrão se torna importante. E não se trata apenas da natureza, mas também das pessoas. Em diferentes sociedades, a tensão está aumentando, a divisão está se tornando mais visível, a confiança está sendo testada. Assim como o meio ambiente, os sistemas humanos também estão mostrando sinais de desgaste. E a história tem demonstrado que quando a natureza e a sociedade começam a mudar simultaneamente, esses momentos costumam marcar pontos de virada. Nem sempre imediatamente claros, mas significativos. Portanto, a questão não é mais apenas o que está acontecendo. A questão é como reagimos. Ignoramos esses eventos, damos explicações vagas ou paramos para refletir sobre o que eles podem estar revelando. Gostaríamos de saber sua opinião. Você acredita que são apenas eventos naturais ou que carregam um significado mais profundo? Se você achou esta análise útil, curta o vídeo, compartilhe sua perspectiva nos comentários e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e por explorar este assunto conosco. Uma grande cruz de madeira no altar subitamente se incendiou em chamas brilhantes. Há poucos instantes, relatos urgentes começaram a inundar a internet, vindos de um dos lugares mais sagrados da Terra, a Caaba, em Meca.
Peregrinos que se reuniram para orar testemunharam repentinamente uma série de eventos perturbadores e misteriosos que deixaram a multidão abalada. Vídeos que se espalham rapidamente online mostram sons estranhos ecoando do santuário sagrado, condições climáticas violentas atingindo a área e sinais incomuns aparecendo no céu. Muitas pessoas estão com dificuldades para explicar o que viram. Será que foi apenas uma sequência de eventos naturais raros ou poderia ser algo muito mais profundo? Esta noite vamos descobrir o que realmente aconteceu e por que o mundo voltou repentinamente seus olhos para Meca em oração. Antes de começarmos, curta este vídeo, comente o que achou e inscreva-se no canal e junte-se a nós enquanto desvendamos este mistério. No coração da cidade de Meca, ergue-se uma estrutura de imensa importância espiritual para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. A Kaaba, um edifício em forma de cubo, coberto por um tecido preto conhecido como Kiswa, está localizada no centro da grande mesquita Masjid al-Haram. Para os muçulmanos de todo o mundo, este local representa o lugar mais sagrado da Terra. Todos os dias, independentemente de onde vivam, os fiéis voltam seus rostos para a Kaaba durante a oração. Das cidades populosas às aldeias remotas, milhões se curvam na mesma direção, formando uma conexão espiritual centrada neste único local. Segundo a tradição islâmica, a Kaaba se ergue sobre alicerces que remontam à antiguidade. Os muçulmanos acreditam que a estrutura foi reconstruída pelo profeta Abraão, conhecido como Ibrahim, juntamente com seu filho Ismael. A reconstrução do santuário foi vista como um ato de devoção, restaurando um local sagrado dedicado à adoração de um único Deus. Devido a essa origem, a Kaaba não é simplesmente um monumento arquitetônico. Para os fiéis, ela representa obediência à fé e a continuidade de uma tradição espiritual que perdura há milhares de anos. Uma das características mais conhecidas da Kaaba é a pedra negra incrustada no canto leste da estrutura. Muitos muçulmanos acreditam que esta pedra foi enviada do céu e possui um profundo significado histórico e espiritual. Durante os rituais da peregrinação, os peregrinos frequentemente tentam se aproximar do canto onde a pedra negra está localizada. Embora nem todos consigam tocá-la devido à grande multidão, muitos peregrinos levantam as mãos em sua direção como sinal de reverência enquanto circulam a Kaaba. Todos os anos, milhões de muçulmanos viajam para Meca para realizar o Hajj, a peregrinação a Meca, um dos 5 pilares do Islã. Durante essa jornada, os peregrinos realizam um ritual conhecido como Tawaf, caminhando ao redor da Kaaba 7 vezes no sentido anti-horário. A visão de milhares de pessoas se movendo juntas em oração ao redor da estrutura sagrada é uma das imagens mais poderosas de unidade no mundo religioso. Pessoas de diferentes nações, culturas e línguas se reúnem em um só lugar, todas concentradas no mesmo ato de devoção. Devido à sua profunda importância, qualquer evento incomum que ocorra perto da Kaaba atrai rapidamente a atenção do mundo todo. Quando fenômenos naturais inesperados ou ocorrências misteriosas surgem ao redor do santuário sagrado, milhões de fiéis imediatamente tomam conhecimento. A Kaaba é mais do que uma estrutura histórica. É um símbolo de fé, identidade e conexão espiritual para os muçulmanos em todo o mundo. É por isso que, quando surgem relatos de eventos estranhos ocorrendo perto deste local sagrado, pessoas em todo o mundo começam a fazer a mesma pergunta urgente: o que exatamente está acontecendo no coração de Meca? Não faz muito tempo, testemunhas em Meca descreveram um momento que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e noticiários do mundo todo. Peregrinos reunidos ao redor da mesquita sagrada Masjid al-Haram sentiram repentinamente um forte tremor percorrer o chão sob seus pés. A princípio pareceu uma breve vibração, algo fácil de ignorar em um local tão lotado.
Mas em questão de segundos, o tremor se intensificou o suficiente para que as pessoas que estavam perto da Kaaba parassem abruptamente olhando em volta confusas, enquanto o chão sob seus pés tremia visivelmente. Alguns visitantes disseram posteriormente que conseguiam sentir claramente a vibração através do piso de mármore do pátio da mesquita. Outros relataram ter visto pequenos objetos se deslocarem e notado um ligeiro movimento nas estruturas circundantes, enquanto um som grave e retumbante percorria a área. O tremor em si durou pouco tempo, mas foi forte o suficiente para alarmar milhares de peregrinos que estavam orando ou realizando o tawaf ao redor da Kaaba. Em diversas gravações que apareceram posteriormente online, a atmosfera mudou rapidamente. Peregrinos que circulavam calmamente a Kaaba pararam repentinamente, alguns recuando, enquanto outros olhavam para cima ou para o chão, tentando entender o que estava acontecendo. Algumas pessoas instintivamente estenderam as mãos para se firmar, enquanto a vibração percorria o enorme pátio. Naturalmente, terremotos podem ocorrer em muitas regiões do mundo. A Arábia Saudita não está totalmente livre de atividade sísmica, e os cientistas frequentemente explicam esses tremores como movimentos naturais nas profundezas da crosta terrestre. No entanto, quando o solo treme perto de um dos locais religiosos mais sagrados do planeta, a reação emocional é imediata e intensa. As pessoas começaram a fazer perguntas quase instantaneamente. Por que isso aconteceu aqui? Por que agora? Alguns observadores rapidamente conectaram o evento a passagens encontradas em profecias bíblicas. Um versículo frequentemente mencionado em discussões como essa aparece no Evangelho de Mateus. Mateus 24:7 diz: haverá terremotos em vários lugares. Para muitos fiéis, este versículo há muito tempo está associado a sinais descritos antes de grandes eventos espirituais. Por isso, quando relatos de um tremor perto da Kaaba começaram a circular online, alguns espectadores se perguntaram se o momento poderia ter um significado além de uma simples explicação geológica. Vídeos publicados online mostram peregrinos parando no meio do caminho, olhando uns para os outros e conversando ansiosamente enquanto tentavam entender o que acabavam de vivenciar. Alguns permaneceram calmos, supondo que o tremor já tivesse passado. Outros pareceram mais inquietos, apontando para o chão e examinando as estruturas ao redor em busca de qualquer sinal de dano. Momentos como esse se espalharam rapidamente na era digital. Em poucas horas, vídeos e relatos de testemunhas oculares começaram a circular nas redes sociais. Pessoas de diferentes países começaram a compartilhar suas interpretações. Alguns insistiram que o evento foi puramente natural. Outros acreditavam que poderia servir como um lembrete simbólico de quão frágil e imprevisível nosso mundo pode ser. E isso levanta uma questão importante para todos nós que observamos esses eventos se desenrolarem. O que você acha que este momento representa? Foi simplesmente um tremor natural sob a Terra? Ou eventos como este podem carregar um significado espiritual mais profundo? Deixe um comentário com suas ideias abaixo. Sua perspectiva pode ser completamente diferente da de outra pessoa que acompanha essa história. Porque à medida que continuamos a examinar os eventos incomuns que cercam a Kaaba, o terremoto pode ter sido apenas o começo. Durante uma reunião perto da Cidade Santa, um momento incomum e perturbador chamou a atenção de muitas pessoas presentes. Testemunhas relataram que durante uma oração, um símbolo em forma de cruz que havia sido colocado entre objetos pessoais começou a queimar repentinamente. O que tornou o momento ainda mais intrigante foi que ninguém por perto conseguiu explicar imediatamente como o fogo começou. A princípio, aqueles que estavam perto do objeto pensaram que poderia ter sido um reflexo de luz ou talvez uma faísca passageira. Mas em segundos pequenas, chamas se tornaram visíveis, subindo pela superfície da cruz. Várias pessoas recuaram rapidamente, enquanto outras corriam para a frente tentando apagar o fogo. Telefones foram imediatamente erguidos e vídeos começaram a registrar a cena enquanto a confusão se espalhava pela multidão. As chamas surgiram repentinamente e queimaram por um curto período
antes de serem extintas. Felizmente, o incidente não se alastrou para um incêndio maior e ninguém ficou ferido. No entanto, o breve momento foi impactante o suficiente para desencadear uma onda de especulações entre aqueles que testemunharam o ocorrido ou que viram as imagens online posteriormente. Mas os relatos estranhos não pararam por aí. Por volta da mesma hora, várias testemunhas na área afirmaram ter notado formações de nuvens incomuns se formando no alto da cidade. Fotos e vídeos começaram a circular online, mostrando nuvens que alguns espectadores acreditavam se assemelharem a formas humanas. Alguns observadores insistiram que as formações pareciam a figura de um homem com os braços estendidos, enquanto outros afirmaram que podiam ver formas que lembravam anjos aparecendo no céu. É claro que as nuvens naturalmente mudam de forma e formam formatos diferentes à medida que as correntes de vento se movem pela atmosfera. Meteorologistas costumam explicar que o cérebro humano tende a reconhecer padrões familiares em formas aleatórias, um efeito psicológico conhecido como pareidolia. No entanto, quando as imagens começaram a se espalhar online, muitas pessoas as interpretaram de uma maneira muito mais simbólica. Alguns espectadores acreditaram que as formas se assemelhavam a representações de Jesus ou figuras angelicais protegendo a cidade. Outros as viram como um possível sinal espiritual surgindo ao mesmo tempo que o misterioso incêndio. Por coincidência ou imaginação, as imagens rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, adicionando mais uma camada de mistério aos acontecimentos. Entretanto, a discussão sobre a cruz em chamas continuou a crescer. Algumas pessoas sugeriram uma explicação simples, acreditando que o fogo poderia ter começado devido ao calor a uma pequena fonte de ignição, ou até mesmo a uma vela ou isqueiro despercebido por perto. Em ambientes lotados onde muitas pessoas se reúnem, acidentes podem ocorrer inesperadamente. Mas outros que assistiram ao vídeo acharam o momento estranho. A cruz pareceu pegar fogo sem nenhuma fonte visível nas gravações. Por conta disso, alguns espectadores começaram a interpretar a cena de forma simbólica ou espiritual. Sempre que eventos inexplicáveis acontecem perto de lugares sagrados, as pessoas costumam buscar um significado mais profundo. Para alguns observadores, a cruz em chamas e as estranhas formações de nuvens tornaram-se sinais que suscitaram conversas sobre fé, advertências ou reflexões espirituais. Outros acreditaram que eram meras coincidências amplificadas pela internet. As reações online surgiram rapidamente. As plataformas de mídia social se encheram de comentários de pessoas do mundo todo discutindo tanto o incêndio misterioso quanto as nuvens incomuns. Alguns espectadores expressaram preocupação. Outros minimizaram o ocorrido, considerando-o um incidente menor exagerado por vídeos que viralizaram. Continue conosco e acompanhe o que as testemunhas relataram ter ouvido em seguida, deixando muitas pessoas completamente perplexas. Um vídeo que começou a circular online rapidamente chamou a atenção do mundo todo e levantou uma nova onda de perguntas sobre os eventos que se desenrolavam em Meca. Nas imagens, o que parece ser uma recitação calma e clara do Alcorão pode ser ouvida ecoando na direção da Caaba. A voz é firme e melódica e profundamente ressonante, assemelhando-se ao estilo comumente ouvido durante recitações formais de orações. Mas o que torna o momento incomum é a alegação de que o som parecia vir de dentro da própria Caaba. As pessoas que gravaram o vídeo pareceram visivelmente surpresas. Algumas na multidão pararam de andar e viraram a cabeça em direção à estrutura, tentando localizar a origem do som. Outras permaneceram imóveis, ouvindo atentamente enquanto a recitação continuava por alguns instantes. A voz parecia ecoar pelo pátio aberto da grande mesquita, criando uma atmosfera que muitas testemunhas descreveram posteriormente como pacífica e misteriosa. Logo após o vídeo se espalhar online, começaram a surgir diversas perguntas. Se o som realmente vinha de dentro da Caaba, quem estava recitando? Havia alguém dentro da estrutura sagrada naquele momento? Ou o som poderia ter vindo de um sistema de som próximo usado durante as orações?
Essas foram as primeiras possibilidades consideradas por muitas pessoas. Segundo relatos discutidos no vídeo, as autoridades e funcionários da mesquita investigaram a situação procurando por possíveis equipamentos que pudessem ter produzido o som. Eles buscaram microfones alto-falantes escondidos ou dispositivos de áudio que pudessem explicar o fenômeno. No entanto, nenhuma fonte clara foi imediatamente identificada nos relatos que circularam, o que só aumentou a curiosidade dos espectadores. Devido à falta de uma explicação confirmada, diferentes interpretações surgiram rapidamente. Algumas pessoas acreditavam que o som poderia ser simplesmente um eco de uma recitação externa que se refletia na arquitetura da mesquita. Grandes estruturas abertas, como a mesquita sagrada Masjid al-Haram, podem por vezes propagar o som de maneiras inesperadas, especialmente quando milhares de pessoas estão reunidas no mesmo local. No entanto, outros espectadores viram o momento sob uma perspectiva completamente diferente. Alguns sugeriram que a recitação poderia representar um sinal espiritual, algo além de uma simples explicação técnica. Algumas testemunhas chegaram a especular que o som poderia ter sido de natureza angelical, embora tais interpretações permaneçam crenças pessoais e não fatos comprovados. Momentos como esse frequentemente levam as pessoas a refletir sobre temas espirituais. Na Bíblia, há uma passagem que lembra aos crentes que as mensagens divinas às vezes são ouvidas de maneiras inesperadas. João 10, 27 diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Para alguns espectadores, ouvir uma voz misteriosa perto de um local sagrado imediatamente despertou reflexões sobre se tais momentos poderiam carregar um significado mais profundo. Como acontece com muitos momentos incomuns capturados em vídeo, a verdade pode ser mais simples do que parece. Mas o mistério em torno do som continua a gerar debates entre as pessoas que assistiram à gravação. Seja por razões naturais técnicas ou simbólicas, o momento se tornou um dos vídeos mais comentados relacionados aos eventos recentes perto da Caaba.